antes de ensinar como configura um canal de simulação, é muito importante que a gente fale a mesma língua, então por isso eu vou explicar quais são os parâmetros que definem um pulso de estimulação monofásico, que são os pulsos que o Ariana 16 consegue gerar. Aqui é um gráfico que representa os pulsos monofásicos. Note então um período de repouso e um período que tem aqui os estímulos. Tá? Essa mesma imagem poderia ser mostrada de uma forma um pouquinho diferente, tá? Você tem aqui os estímulos, tá? Uma faixa em que existe estímulo e outra faixa que não existe estímulo, tá? Esse estímulo aqui a gente chama de pulso no Ariana 16. Ele vai ter um tempo de up e down, ou seja, um tempo em que ele vai permanecer ativo e um intervalo entre os pulsos, tá? E aí esse período que define quantos pulsos são disparados é o que a gente chama de burst. Da mesma forma, você vai ter um tempo de up e de down dos bursts. A combinação do burst com pulso vai gerar esse sinal aqui, que é o que a gente pode configurar no Ariana 16. Dito isso, vamos então ao programa Ariana 16 e aprender como a gente vai configurar aquele padrão de simulação do pulso monofásico no estimulador. Ok? Então, como exemplo, eu vou editar as configurações do canal 0. Tá? Aqui eu tenho então pulsos sempre medidos em microsegundos e bursts sempre medidos em milissegundos. Pulsos têm uma frequência alta, bursts sempre têm uma frequência baixa. Tá? Então, se eu alterar aqui, por exemplo, colocar 200, ele já vai refletir nessa imagem ao lado. Tá? Eu vou colocar aqui em 2 para você ter a visualização de pulso com os bursts. Se eu pegar esse bursts e eu passar a ser 6, eu vou ter também já é, 6 milissegundos, né, eu já vou ter um número maior de pulsos sendo enviados, tá? Porque eu aumentei essa largura aqui. Tá? Além disso, no Ariana 16 é possível então você definir em que momento que você quer que aplique esses pulsos ou esse sinal de estimulação. Tá? Aqui então tem um gráfico que ele vai de 0 a 100%. Tá? E o que é esse 100%? Esse 100% é o que você define como no período. Se você definir que é 5 segundos o teu período, então 100% vai corresponder a 5 segundos. Se você definir 10 segundos, como está aqui, então 100% corresponde a 10 segundos. Nesse caso, cada 10% vai corresponder a 1 segundo. Então, eu vou trabalhar com período 10, onde cada 10% é 1 segundo, para facilitar a nossa para criar esse novo sinal de simulação. Tá? Então, em primeiro lugar, aqui nesse gráfico eu tenho aqui uma definição de um tempo de repouso, uma inclinação, um tempo de subida, um tempo de up da amplitude, tá? E novamente ela volta para uma descida e novamente um tempo de repouso. O que acontece nesse tempo de repouso aqui? Se eu definir um tempo que eu quero que comece em 2 segundos do meu ciclo, então eu vou botar aqui que nos primeiros 2 segundos, que seriam 20%, tá, em cima desse período aqui de 10 segundos, eu quero que ele fique em repouso. Tá? Depois desse tempo, eu quero então que ele, por 40%, ou seja, 4 segundos, tá? Então 40% do tempo eu quero que ele fique up. Tá? E aqui está, por exemplo, o meu pulso, tá? Onde eu defini apenas um tempo de repouso e um tempo de up. Tá? Só que geralmente quando você define um tempo de up assim, brusco, o músculo ele vai dar um salto. Então isso não é legal para o voluntário. Então por isso eu vou definir que eu quero um tempo de que esse pulso ele vá de zero ao máximo, tá? Que seja 10% desse tempo. Então aqui eu tenho agora uma inclinação. Tá? Mesma coisa aqui. Eu não quero que ele simplesmente pare de estimular o músculo. Eu quero que ele tenha um tempo de 1 segundo em que ele vai baixando esse valor. Tá certo? E aqui automaticamente é calculado esse valor aqui no final. Tá bom? Mas eu poderia setar esse alto para que esse tempo se adaptasse. Por exemplo, se eu botar aqui 10 segundos, ele vai alargar ali. Mas
Vamos voltar ao 20. Isso aqui é a definição do botão alto apenas. Outra coisa que o sistema Ariana 16 permite é que você definir uma tensão inicial. Tá? O que é essa tensão inicial? Para cada músculo, se você botar lá 10 volts, isso não vai trazer mudança nenhuma, não vai estimular ele. Normalmente o músculo ele vai começar a ser estimulado a partir de 30, 40 volts, depende de cada músculo. Depende do ponto motor que você está querendo fazer. Aqui você pode então configurar esse valor. Eu vou colocar, por exemplo, 50. Ou seja, quantos, vamos ler esse gráfico aqui. Por 20% do ciclo, ele vai ficar em repouso. Tá? Passou dos 20%, ele já vai começar com uma tensão de 50 volts e vai atingir o seu máximo durante um segundo. Vai ser esse intervalo aqui. Depois ele vai ficar 40% do tempo dele em alta. E depois, novamente, 10% ele vai voltar para o valor de máximo para o valor de tensão inicial, que praticamente é zero para ele, tá? E ele mantém o repouso. Então é essa forma que você define o teu ciclo no Ariana 16. Aqui é um campo para anotações e aqui é um campo onde você pode documentar, por exemplo, no quadríceps, com um botão direito, você clicando, você define o polo negativo e com o botão esquerdo você define o polo positivo do ponto motor. Tá? Se você der Apply, esse canal já está programado. A mesma coisa você pode fazer com outros canais. Tá? Eu não vou querer, por exemplo, aqui botar um tempo de repouso, vou colocar 10% de um tempo de subida. Botar de novo 40%, depois 10% de um tempo de descida. Mais um exemplo aqui. Eu vou jogar colocar o alto aqui, porque eu quero que ele faça esse cálculo ali automático. Eu quero 10, 40 e 10. Dessa forma eu joguei o sinal para o final. Ok? E aqui eu vou mostrar, por exemplo, se você colocar algum parâmetro errado, até eu vi um erro antes, digamos que eu tento aplicar esse valor aqui, uma frequência errada de 400. O próprio simulador vai dizer que não pode, tá bom? Ele não vai deixar você aplicar esse tipo de sinal. Aqui mesma coisa, se você tentar botar um valor, ele já reclama que a soma não pode passar 100%, ou seja, todos esses valores aqui, somando todos esses valores aqui, tem que dar 100%.